Bem-vindos a mais um podcast do NECIV e temos aqui o representante de medicina, o João Bispo. Olá, João. Olá. Pronto, então nós hoje queremos fazer-te algumas perguntas, uma vez que já estás há quase um ano neste curso que é novo na Universidade de Aveiro. E a primeira pergunta que queremos fazer é o que é que te motivou a escolher a Universidade de Aveiro para o curso de Medicina, especialmente sendo este o primeiro ano, o ano de abertura do curso. Ok, portanto isto vai um bocadinho mais para o meu percurso de vida, que é, eu tirei Engenharia Aeroespacial antes de ir para a Medicina e tirei Aero no técnico. No ano em que eu entrei, eu tinha a escolha entre vir para o primeiro ano da Aero na Universidade de Aveiro ou ir para Lisboa, e eu escolhi ir para Lisboa. Desta vez decidi fazer uma escolha diferente porque primeiro tinha saudades da minha terra natal, sendo aveirense, e também porque achei que podia ser uma experiência interessante estar envolvido logo desde muito cedo no primeiro ano do curso. Achei que podiam vir daí situações interessantes, quer para a primeira turma, quer para as próximas, e de facto é verdade e não me arrependo da escolha. E nunca tiveste medo que pudesse correr mal ou estavas confiante? Tive medo e foi um fator na minha decisão. Como vocês sabem, a Universidade de Aveiro já teve medicina, creio que em 2011, 2012. O curso só durou um ano letivo, tiveram problemas e tiveram de encerrar o curso, mas ao mesmo tempo eu também não estava muito preocupado porque sabia que já tendo este falhanço prévio que provavelmente não se ia voltar a repetir, que teria uma atenção redobrada para que o curso fosse realmente excelente e uma referência a nível nacional e internacional. Ok, então como é que avalias esta decisão após um quase ano de curso? Acho que foi a melhor decisão. Se eu não tivesse vindo para aqui, tinha ido para a Nova. Mas acredito que tanto aprendo mais aqui, como sou uma pessoa mais feliz, quer a nível social, familiar, tudo. Não me arrependo da decisão. E como disseste, tu vieste a um curso diferente, que acredito que seja realmente muito diferente. E queria-te perguntar como é que foi a tua adaptação à rotina de um estudante de Medicina e a que hábitos ou estratégias é que achas que tiveste que alterar na tua vida para te conseguires adaptar ao curso? Já sendo estudante universitário, já estava assim mais habituado a um sistema de estudo mais contínuo e isso é algo que tem mesmo de acontecer em medicina. Podia ser opcional em engenharia, mas em medicina é mesmo obrigatório. Mas creio que a minha experiência prévia ajudou-me. De qualquer forma, a adaptação não foi particularmente difícil. Claro que isto vai depender dos hábitos de estudo de cada um, do que trazem de secundário ou de outras experiências de vida que tenham, mas qualquer coisa se faz, não é um assunto para se ter medo relativamente a pessoas que vêm agora pela primeira vez ao ensino superior. Tudo se faz. Ok. E tens sentido que consegues manter um bom equilíbrio entre os estudos e a vida pessoal e social? Sim, completamente. Quer com a minha vida social, quer com a minha vida familiar, quer com os estudos. Um equilíbrio é sempre possível de se arranjar, não há problema nenhum. Mesmo eu tendo outras atividades extracurriculares na minha vida, isso articula-se perfeitamente. Tem de haver disciplina, alguma moderação. Mas assim, continuo a ir ao enterro os dias todos os dias, já metade dos dias. Portanto, à partida está tudo bem. Sim. E faz parte de uma vida académica? Completamente. Faz parte da experiência universitária. Exatamente. Pronto, então nós não percebemos muito bem como é que isto funciona em relação ao curso de Medicina, mas ouvimos dizer que é um curso com um plano de estudos focado no aluno e pronto, não sei se consegues explicar-nos um bocadinho melhor e facilitar a compreensão de que é que isto é, ao certo. Sim. É literalmente focado no aluno. Enquanto há universidades de medicina que têm aulas teóricas com 200 ou 300 pessoas no anfiteatro, isso aqui na Universidade de Aveiro não acontece. De facto, temos alguns seminários com o curso todo, 40 pessoas, mas temos muitas aulas práticas em que são só 10 alunos com o professor, portanto dá para ter uma abordagem muito mais individualizada. As pessoas não se sentem acanhadas em tirar dúvidas, por exemplo, e eu creio que nesse sentido a aprendizagem é muito facilitada. Depois, também acho que vale a pena reforçar o aspecto de um tutor para um aluno nos estágios nas unidades locais de saúde. Não é como, mais uma vez, noutras universidades em que às vezes já há um médico para 3, 5 ou 10 estudantes. Aqui na Universidade de Aveiro comprometem-se em ser um médico para um estudante, pelo menos agora nestes primeiros anos. Isso creio que é uma mais-valia muito importante na formação de um aluno como médico. E esse estudo individualizado que tu falaste e o caso das TPs, por exemplo, com 10 alunos por TP, achas que a Universidade vai conseguir manter isso quando aumentar o número de vagas? Porque por enquanto ainda são um número reduzido. O compromisso deles é manter, sim. Ok. Por falar em unidades locais de saúde, gostaríamos de saber como é que estas têm contribuído para a tua formação clínica e compreensão dos sistemas de saúde. É de facto muito interessante nós já termos estágios no primeiro ano em que acompanhamos a rotina de um médico no centro de saúde, nem que seja só uma manhã a cada 15 dias.
por dois motivos. Primeiro, porque nos permite ter já um acompanhamento das atividades do médico e permite-nos aplicar alguns conhecimentos, ainda que poucos, porque somos alunos de primeiro ano, no dia-a-dia de um profissional de saúde. E segundo, numa abordagem assim mais filosófica, permite-nos, ao perceber como é que é a vida do médico, se de facto fizemos a escolha certa em vir para a medicina ou se de facto gostaríamos mais de outra coisa. Sim. Acho que é uma coisa em que vale a pena pensar e acho que é uma coisa que ajuda os alunos a refletir interiormente sobre o seu percurso académico. E em relação às cadeiras que tu já tiveste ao longo deste ano, quais é que tu consideras que foram assim as mais desafiadoras, quais é que mais gostaste? Ok, portanto, nós temos o curso dividido em 4 módulos, sendo que o módulo das ciências médicas é sem dúvida o mais complicado, porque envolve tudo o que é anatomia, fisiologia, histologia, pronto. Mas também acaba por ser o módulo mais interessante, porque é aquele em que nós aprendemos, de facto, a teoria que nós necessitamos para depois sermos profissionais de saúde no futuro. Também há que ter em conta que, nomeadamente, uma das cadeiras, CM1B, no primeiro ano tem 22 créditos, se eu não estou em erro. Portanto, é alguma pressãozinha no sentido de se chumbar estás lixado, literalmente. Mas tudo se faz, é necessário estudo contínuo, porque numa cadeira de 22 créditos, se deixa tudo para estudar 3 dias antes do exame, provavelmente vai dar barraca, não é? Claro. É mais isso. Mas é muito interessante e o curso está bem estruturado nesse aspecto. Mas essa cadeira foi dos 2 semestres? Era tudo Começou no primeiro semestre e acabou no... começou na última semana do primeiro semestre e acabou agora há cerca de um mês. Ok. Agora, gostávamos de saber quais foram os principais desafios que tu sentiste neste primeiro ano. Portanto, é natural que, sendo o primeiro ano de um curso, que existam algumas dores de crescimento. Há coisas que, apesar de toda a organização e de toda a competência, que é muita do corpo docente, é natural que haja coisas que não batem logo certo da primeira tentativa. Faz parte, completamente. Mas aí há sempre que agradecer ao corpo docente e à direção do curso, a Unidade de Formação Médica e ao professor Firmino em particular, porque são sempre muito atentos a essas questões, estão muito receptivos ao feedback dos alunos e os desafios que nós encontramos a nível de organização são sempre prontamente resolvidos após um e-mail ou uma reunião, são muito disponíveis. Portanto, nesse aspecto, impecável. E a nível de expectativas para próximos anos, qual é a tua expectativa? Espero que o meu interesse no curso continue como está agora e espero que, apesar de já ser um curso bem oleado, já é uma máquina que funciona bem, espero que funcione ainda melhor, quer nos meus anos futuros, quer nos primeiros anos da próxima geração que aí vier. Agora, para finalizar, gostaríamos de saber que conselhos é que tu darias aos próximos alunos que vão entrar em medicina na UAL. Portanto, agora olho para a câmara. Exatamente. É assim, é como eu disse há bocado, estudo contínuo é essencial para não perder o fio à meada da matéria. Muitas das pessoas que entram em medicina já têm esses hábitos de estudo do secundário ou de outras experiências no ensino superior, mas é realmente extremamente importante que isto aconteça. Agora, é preciso ter noção que em medicina o estudo não é tudo. Há muita vida para além do estudo, há muita vida social, há muitas festas para ir, muitos intérpretes bem, a gente tem erros. Com moderação dá para fazer tudo. O estudo é essencial, é preciso ter um foco naquilo que é importante, mas existe toda uma vida para além do estudo e a Universidade de Aveiro é um sítio extremamente bom para isso ser aproveitado. Portanto, é uma boa escolha, na minha opinião. Ok. Obrigado. Obrigada. Temos agora connosco o diretor do Mestrado Integrado em Medicina, o professor João Firmino, que nos vai responder algumas perguntas sobre o mestrado. A nossa primeira pergunta é sobre como é que foi o processo de implantação do mestrado aqui na Universidade de Aveiro e quais foram os maiores desafios que foram enfrentados na estruturação tanto do currículo como na formação depois do corpo docente. Este projeto educativo nasce de um trabalho conjunto entre a Universidade de Aveiro e 3 instituições de saúde, portanto a Unidade Local de Saúde da região de Aveiro, dentro de Ourivoga, que é Santa Maria da Feira, e de Vila Nova de Gaia Espinho. Portanto, este é um projeto que não é exclusivamente académico, é também um projeto de articulação e de cooperação com instituições de saúde. E ele é possível porque existe esta cooperação. Não obstante isso, nós também compreendemos que era fundamental trazermos expertise de outros centros, não só nacionais, mas também internacionais. Daí que nos tínhamos afiliado a uma universidade parceira internacional, que é a Universidade do Utrecht,
na Holanda, que é nossa consultora no desenvolvimento da proposta educativa, mas também a nível nacional com a Universidade do Minho. Portanto, este é o ecossistema que nos permitiu lançar a proposta educativa. Do ponto de vista de preparação, este foi um trabalho muito próximo e muito articulado com os profissionais de saúde que trabalham nestas instituições, porque é um trabalho que não é exclusivamente académico, também é dos médicos e da sua realidade, das suas experiências, nas suas áreas de diferenciação, e por isso houve aqui um trabalho para a preparação da proposta, que depois foi aprovada pela Agência de Acreditação, trabalho conjunto entre docentes universitários, que estavam contratados para o efeito e que são médicos, mas também com profissionais de saúde de cada uma destas instituições. Houve também aqui o cuidado não só da representação de todas as instituições, mas também da representação do nível hospitalar, mas também do nível dos cuidados de saúde primários, portanto dos centros de saúde, e também da saúde populacional ou da saúde pública. Portanto, esta garantia de representação fez com que o curso fosse um curso que se foca não só no tratamento, mas também na prevenção da doença e na promoção da saúde, mas igualmente na reabilitação e na paliação, que muitas vezes são esquecidos quando preparamos um currículo médico e preparamos uma proposta formativa. Do ponto de vista da formação e treino dos profissionais, os docentes que estamos a considerar, portanto, nós neste momento temos aproximadamente 150 docentes a trabalhar no curso. Desses 150 docentes, aqueles que lecionam em contexto académico, portanto que lecionam na Universidade de Aveiro, aproximadamente 60% têm um doutoramento, portanto são altamente qualificados do ponto de vista clínico, portanto são médicos especialistas nas suas respectivas áreas e têm também um doutoramento, portanto têm proficiência em ciência. Não obstante isso, muitos deles, aproximadamente 80%, já tinham experiência prévia a lecionar noutras universidades ou até mesmo na Universidade de Aveiro. E então nós achamos que do ponto de vista de diferenciação clínica, diferenciação científica e também experiência letiva, tínhamos conseguido alcançar uma equipa robusta. Não obstante isso, achamos que isso não era requisito suficiente para não darmos formação e treino aos docentes. E, portanto, existe um programa formativo de onboarding de aproximadamente 30 horas, que todos os docentes são obrigados a fazer, independente da sua experiência prévia. Este programa visa essencialmente conceitos de educação médica, ou seja, metodologias pedagógicas, dando enfoque, por exemplo, à nossa metodologia pedagógica central, que é o Case-Based Learning, metodologias de avaliação, nomeadamente metodologias de avaliação em contexto clínico, metodologias de avaliação em contexto universitário, por exemplo, utilização de simulação, utilização de OSCEs, portanto, Objective Structure Clinical Examinations, como método de avaliação, a par daquilo que é os métodos de avaliação mais clássico por perguntas de escolha múltipla. Portanto, esse programa de formação permite-nos garantir que todos os docentes têm um mínimo de compreensão sobre a proposta educativa, mas também de proficiência nas metodologias pedagógicas. E isso faz com que haja uma maior uniformidade na forma como ensinamos e como compreendemos também o curso. Este programa de formação também visa garantir que existe team building dentro dos docentes, porque no final isto é uma equipa e essa equipa também tem que ser harmoniosa entre si e tem que saber trabalhar de forma coesa como um grupo. E isso faz-se de pessoas e faz-se de relações interpessoais e por isso é necessário criar este ambiente de trabalho em equipa e isso constrói-se quando as pessoas interagem entre si. E por isso também é uma das dimensões importantes da formação e treino. Claro que este processo de formação e treino é robustecido com um plano de formação em que, de forma mensal, todos os meses, nós nos juntamos para fazer aquilo que nós chamamos um micro-learning para docentes. Ou seja, todos os meses temos 2 horas dedicadas a uma formação com um tópico específico, em que todos os docentes se encontram para
aprender mais sobre esse tópico. E, portanto, acreditamos que a aprendizagem tem que ser ao longo da vida também para os docentes, não é só para os estudantes, como é óbvio, e por isso há um plano de formação que é da responsabilidade de um grupo de pessoas dentro do curso, que é a nossa unidade de formação médica, mas também dos próprios docentes, que podem sugerir temas e dar recomendações sobre as áreas a desenvolver e amadurecer dentro do curso. A seguir, pegando um bocadinho no que falou das várias metodologias pedagógicas, se nos poderia explicar um bocadinho como é que acha que isso aí está a beneficiar os estudantes de medicina? Então, uma das nossas metodologias de ensino core é o CBL, como referi há pouco, portanto, o Case-Based Learning. Portanto, o Case-Based Learning, essencialmente, resume-se a nós termos uma oportunidade de colocar o estudante no centro do processo de aprendizagem. Isto por um lado. Por outro lado, também veicula ou tenta veicular a necessidade de nós criarmos maior autonomia do estudante na identificação de informação científica de qualidade e credível, de fontes credíveis, para a resolução de problemas clínicos, sendo que esses problemas clínicos vão ser uma espécie de resultado que alicia a aprendizagem, ou seja, que explica porque é que nós estamos a aprender e a desenvolver conhecimento em áreas que nós chamamos áreas das ciências básicas, ou seja, na anatomia, na histologia, na fisiologia, na bioquímica, e que nos explica com um problema clínico porque é que nós estamos a aprender. Ou seja, toda a aprendizagem começa todas as semanas com um caso clínico real que um médico especialista naquela respectiva área poderia ter encontrado nessa semana no seu contexto normal de trabalho. Esse caso clínico viaja até à sala de aula e vai ser esse caso clínico que nos vai, de certa forma, enquadrar o porquê da aprendizagem dessa semana. E então todas as semanas teremos um novo caso clínico. Portanto, isto também tem uma componente de garantia de que nós trazemos a clínica para os anos básicos e que os anos básicos não estão desligados do doente, do contexto de saúde, da realidade médica. Como é que isto funciona do ponto de vista prático? Às segundas-feiras existe o lançamento do CBL, em que o caso é apresentado e discutido. Como é que funciona? Nós distribuímos funções entre os vários estudantes. Um deles é o leitor, que vai ler o caso clínico. Temos o anotador, ou o note-taker, que tira notas e faz uma espécie de um sumário síntese daquilo que está a ser discutido. Temos o pesquisador, portanto, a pessoa que tem um computador à frente e rapidamente encontra informação. Por exemplo, não sei o que é uma anemia. Ok, deixa-me pesquisar aqui rapidamente o que é anemia e partilha com o resto dos colegas. E depois existe também o líder, que é aquele que tem o trabalho de dinamizar as atividades. Se repararem, eu não mencionei o docente porque é a parte menos importante. Portanto, o docente, nós não lhe chamamos docente, o docente chama-se facilitador, porque ele só facilita, não ensina. Portanto, que terá idealmente um papel inativo ou, de preferência, irá entrar e sair sem falar. Portanto, é esse o cenário ótimo que nós queremos nestas sessões. Aquilo que acontecerá é que o líder irá colocar o leitor a fazer a leitura do caso clínico e irá discutir com os colegas o caso. E irá colocar dificuldades de compreensão, coisas que não percebe, coisas que quer saber e que ainda não sabe. E com isso os estudantes vão mapear ao longo da leitura objetivos de aprendizagem. O anotador anota esses objetivos e no final da sessão aloca aos membros da turma esses objetivos. Durante a semana é suposto os estudantes prepararem respostas para esses objetivos de aprendizagem e no final da semana, à sexta-feira, apresentam respostas para os objetivos de aprendizagem que eles próprios definiram. Obviamente que na sessão final está também um facilitador que irá garantir que aquilo que é veiculado está tecnicamente correto. Isto é possível porque funciona em turmas de baixo número, portanto funciona sempre em turmas de 10 estudantes e, portanto, permite um trabalho muito dinâmico, muito interativo entre os vários estudantes e de uma discussão plena entre os vários estudantes. Esta é uma das metodologias pedagógicas que os estudantes dão um feedback mais alto. Nós pedimos feedback
quantitativo aos estudantes sobre as várias tipologias de aulas, e a aula tipo CBL é aquela que tem um feedback mais melhor, ou com uma cotação mais alta. Portanto, este é um exemplo de uma das metodologias pedagógicas que estamos a utilizar. Posso falar sobre outras também que utilizamos, mas esta se calhar seria a mais emblemática, talvez. Ok, obrigada. Pegando um bocado também, agora falando dos alunos, queríamos perguntar que competências é que considera que são essenciais num médico recém-formado, e como é que o mestrado se compromete a conseguir transmitir essas competências aos alunos que tiram medicina aqui em Aveiro. Portanto, o perfil do médico que queremos treinar é um perfil que nós consideramos que é específico, ou seja, digamos que isso é se calhar o ADN da escola médica. Isto porquê? Porque cada escola médica tem o seu ADN e, portanto, significa que está a tentar formar um perfil de médico que não é exatamente igual. E aquilo que nós queremos é que o nosso perfil também não seja igual aos restantes perfis de médico. E, portanto, acreditamos que o perfil que estamos a promover é o perfil mais adequado ao nosso território, por um lado, ao nosso país, mas também aos desafios do futuro. E, portanto, acho que aqui não há propriamente respostas certas, temos simplesmente uma visão diferente daquilo que acontece nas outras escolas médicas. Portanto, obviamente que tudo se alicerça em algo muito inicial e muito fundamental, que é a capacidade de realizar ou prestar cuidados de promoção da saúde e prevenção da doença, tratamento, reabilitação e paliação. Portanto, este, obviamente, é um pilar fundamental. Outro pilar fundamental é a capacidade de nós termos a prestação de cuidados humanos, empáticos e compassivos com o doente. E, obviamente, garantindo que esses cuidados são prestados de forma ética e respeitando a liberdade e a autonomia do utente. Mas agora, entrando nos aspectos que se calhar são mais diferenciadores, há alguns aspectos que me parecem importantes de mencionar neste perfil do médico que queremos treinar. Um deles é a capacidade de nos atualizarmos ao longo da vida. E por isso significa que o médico que nós treinarmos irá estar desatualizado no dia a seguir em que ele foi treinado. E, portanto, significa que nós estamos simplesmente deveremos dar apenas ferramentas para que o profissional e futuro médico se atualize ao longo da vida. E a nossa visão é de que isto se faz através da ciência. E, portanto, se faz através de um pensamento científico, de capacidade de interpretação crítica de evidência, utilização dessa evidência para a resolução de problemas clínicos e de, na prática, tomar decisões com base na melhor evidência. Portanto, isso significa que não estamos a treinar só médicos, estamos a treinar médicos que são people of science. E isso para nós é um aspecto importante e que toca também no perfil de docentes que escolhemos. São também médicos, mas são people of science. Portanto, este é um dos aspectos que me parece importante. O segundo aspecto é a capacidade destes médicos resolverem problemas complexos, que não envolvem apenas uma área do saber e que não envolvem apenas a medicina. E é por isso que nós também acreditamos que este projeto só é possível na Universidade de Aveiro, que tem um modelo matricial de organização e que, por isso, capitaliza o facto de ter um modelo de organização em departamentos e em escolas, com alta proximidade entre si, e em que não há barreiras ao conhecimento. E que, portanto, para um problema, eu poderei ter que integrar conhecimento da área, por exemplo, da engenharia, da química, da ciência de dados, da eletrónica, da robótica, para resolver um problema que acabou por ser um problema inicialmente na área da saúde, mas que tem uma solução que não se esgota na área da saúde. E isso é para nós também um aspecto distintivo do médico que queremos treinar. Portanto, do médico que é capaz de encontrar soluções inovadoras, que ainda não existem, para problemas clássicos e convencionais, através de uma abordagem transdisciplinar e de cooperação com outras áreas do saber. Um terceiro aspecto é um aspecto que se prende com a comunicação, a liderança e o trabalho em equipa. O médico é apenas um membro de uma equipa, nunca irá conseguir prestar cuidados sozinho.
e, portanto, significa que ele tem que ter a capacidade de trabalhar com outros grupos profissionais, daí que a nossa formação e treino também envolva fortemente trabalho com outros profissionais, seja estudantes, por exemplo, da enfermagem, de fisioterapia, mas também a prática clínica e a experiência em contexto clínico com outros profissionais de outras áreas. E isso começa já no primeiro ano. E por isso a dimensão do trabalho em equipa e de cooperação e de articulação interpares é fundamental. Por outro lado, também a comunicação, e não só a comunicação dentro da equipa, mas a comunicação com o utente, com a família, com a comunidade e a população. E isto começamos também a treinar desde o primeiro dia, ou seja, a forma como comunicamos, o desenvolvimento das capacidades de comunicação, o estabelecimento de relações empáticas, o estabelecimento de relações humanas, isso é algo que tem que ser treinado, tem que ser desenvolvido, não só em contexto universitário, mas também em contexto das instituições de saúde. Por último, a liderança, ou seja, nós não queremos só formar médicos, queremos formar médicos que sejam líderes, ou seja, que tenham a capacidade de criar um novo paradigma na saúde, que sejam capazes de fazer diferente, que sejam capazes de influenciar as decisões das instituições. E isso significa que temos também a responsabilidade de treinar médicos que são líderes e agentes de mudança. E isso é algo que também é treinável e também é passível de desenvolvimento. Daí que os nossos métodos pedagógicos envolvem muito o utente, o estudante no processo pedagógico e também lhes dão muita autonomia. E isso faz parte do processo de treino da autonomia e da liderança que nós queremos que os futuros médicos desempenhem nas instituições de saúde. Por último, se calhar dar uma última nota sobre a perspectiva dos desafios que já são atuais e já não são futuros e para os quais temos que estar preparados. Ou seja, o perfil do médico que queremos treinar é também um médico que, apesar de prestar cuidados humanos e de proximidade, tem que saber gerir e trabalhar num contexto digital. Seja através da utilização da realidade virtual, realidade aumentada, mas também de utilização de meios telemáticos para a realização de consulta e de monitorização do seu doente, seja através de teleconsulta, seja através de Internet of Things para monitorizar e avaliar o seu utente e lhe dar feedback. Portanto, queremos um médico que seja humano, mas também queremos um médico que viva numa era digital com competências digitais. Portanto, isto se calhar destacando aquilo que serão provavelmente os aspectos mais arrojados e mais diferenciadores das outras propostas educativas médicas em Portugal. Muito bem. Pronto, nós já estamos quase no final do ano letivo e o professor falou há bocado do feedback que costumam pedir aos alunos. Nós queríamos saber como é que esse feedback é pedido e qual tem sido, no geral, o feedback tanto dos alunos como também dos docentes, se tiverem feedback dos docentes. Então, nós implementamos, a par do sistema de gestão da qualidade da Universidade de Aveiro, um sistema de gestão da qualidade de maior granularidade e com mais momentos de feedback, além daquilo que é o processo normal da Universidade de Aveiro. Então isso significa que nós temos vários momentos em que coletamos feedback. Passo a enumerar. Portanto, o primeiro deles é a realização de reuniões mensais ou a cada mês e meio com os representantes dos estudantes e a equipa dos docentes, coletando feedback e ouvindo e auscultando sugestões para que estas possam ser também implementadas no curso. O segundo elemento é a realização de um inquérito pedagógico no final de cada unidade curricular, isto porque as nossas unidades curriculares não são semestrais, nem são anuais, são, na verdade, unidades curriculares que têm uma duração muito mais curta, estamos a falar de 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas, 10 no máximo, e que funcionam em sprint, ou seja, quando estamos a ter uma unidade curricular, ela começa e acaba, e depois começa uma outra unidade curricular, ou seja, não temos múltiplas unidades curriculares a funcionar ao mesmo tempo, temos essencialmente uma unidade curricular que começa, acaba, e depois começa outra, e depois acaba, e depois começa outra e acaba. Portanto, significa que no final de cada unidade curricular
nós solicitamos feedback aos estudantes e também aos docentes, utilizando um questionário pré-estruturado sobre a unidade curricular, percebendo pontos fortes, pontos fracos e aquilo que nós podemos fazer e que ainda não fizemos. Este processo é feito simultaneamente para os estudantes e para os docentes. No final de coletar este feedback, em que nós temos tido participações que rondam os 80%, seja pelo lado dos estudantes, do lado dos docentes é 100%, coletando este feedback, realizamos uma reunião em que, envolvendo todos os agentes da unidade curricular, portanto, todos os docentes e a equipa de apoio, nós reestruturamos a unidade curricular para aquilo que vai ser a implementação do próximo ano. Portanto, significa que, por exemplo, a primeira unidade curricular que tivemos, que foi Fundamentos de Ciências Médicas, já terminou no primeiro ano, já foi reavaliada, foi feito um plano de otimização e então significa que a unidade curricular que vamos ter agora de primeiro ano, mas no ano letivo 2025-2026, já estará no nível 2.0. Ou seja, já foi otimizada com base no feedback dos estudantes e dos docentes. Adicionalmente a isso, acreditamos que isto não é suficiente, porque acreditamos que o processo de feedback e também de otimização tem que ser mais complexo do que isto. Em primeiro lugar, porque nós não podemos viver no nosso micromundo da Universidade de Aveiro e temos que estar porosos àquilo que está a acontecer no mundo. Foi por isso que nós montamos aquilo que nós batizamos de Steering Committee, portanto é um comitê de acompanhamento internacional que acompanha a implementação do curso, portanto que tem algumas personalidades na área da educação médica, portanto Jason Frank da Universidade de Ottawa no Canadá, Pia Strand da Universidade de Lund, na Suécia, Ana Silva da Universidade de Swansea, e o Berend Pranken da Universidade de Utrecht na Holanda. Este comitê internacional junta-se ao curso 3 vezes por ano e pede feedback aos docentes, ao staff de apoio e aos estudantes. Com base nesse feedback e também com base nas entrevistas que faz à direção do curso, apresenta recomendações de otimização. E, portanto, dá também recomendações sobre o que é que nós podemos fazer de melhor para o futuro. Essas recomendações são partilhadas com os estudantes, com os docentes, e então isso permite-nos programar o ano letivo seguinte, ou até o próprio ano letivo já em curso, com melhorias deste processo. Para terminar, e tocando naquilo que disse no início, um curso constrói-se de pessoas e, portanto, significa que é importante juntá-las para repensar o curso e discutir o curso. Daí que nós temos um evento que nós chamamos MIM Best Day, portanto, Mestrado Integrado em Medicina Best Day, que é um dia em que todos os docentes do curso, portanto, os 150 docentes do curso, se juntam para pensar naquilo que foi feito, naquilo que é o way forward e, portanto, naquilo que nós queremos implementar de alterações. Portanto, isto é o funcionamento do nosso sistema de gestão da qualidade, garantindo que nós não montamos um curso e que ele fica estagnado durante os próximos 20 anos no mesmo ponto onde estava. Ou seja, este é um curso que é construído pelas pessoas, pelos estudantes, pelos docentes, pelos funcionários, e que é um curso que está vivo e, portanto, ele será mutável e tem que ser mutável se quiser estar state of the art e atualizado aos desafios que a medicina também nos coloca hoje e que nos vai colocar no futuro. Portanto, seguramente que a compreensão de que o curso está imperfeito, incompleto e tem que ser atualizado ao longo do tempo é uma compreensão de humildade que temos que ter. Pronto, chegámos à última questão. E a nossa última questão é perguntar-lhe como é que acha que foi este ano letivo fazer um balanço assim deste primeiro ano do mestrado. Nós fizemos um exercício com os estudantes que acho que foi particularmente interessante, que foi fazermos algumas perguntas sobre o que é que eles achavam da implementação do curso. E eu acho que as respostas deles são muito mais válidas do que as minhas. Em primeiro lugar, a resposta que me parece que é mais ou menos consistente e transversal é de que há um sentimento claro de que se estão a tornar médicos, ou seja,
é claro que estão a caminhar para um sentimento de autonomia que lhes irá permitir exercer sem dificuldade a profissão quando eles acabarem o curso. Ou seja, não se sentem distantes do doente, antes pelo contrário, sentem-se muito próximos do utente, sentem-se próximos das instituições de saúde, e isso é gratificante, porque lhe dá sentido à vocação do querer ser médico. E, portanto, torna claro o porquê que se está a aprender, e porquê que se está a estudar, e porquê que se está a trabalhar todos os dias. E acho que essa é uma sensação gratificante, não só na ótica do estudante, mas também, obviamente, na ótica dos docentes. O segundo aspecto é o facto de serem geradas relações humanas positivas, ou seja, não só entre os estudantes, e portanto nós não estamos só a treinar médicos, estamos a treinar pessoas, não é? E cidadãos, e por isso é importante que elas estabeleçam relações humanas entre si, e portanto que o ambiente seja salutar. Portanto, nós não queremos só que eles aprendam anatomia, fisiologia, bioquímica, queremos que eles aprendam sobre a sociedade, e isso faz-se com as pessoas e com os colegas, mas também se estabelecer uma relação muito próxima entre os estudantes e os docentes. E há uma frase que eu guardo, que acho que é uma frase, apesar de simples, diz bastante sobre esse processo, que é, mas aqui sabem o meu nome, sabem quem eu sou e sabem as coisas que eu gosto. E este nível de personalização do estudante não ser só mais um estudante, não, é o João que nasceu em Aveiro, que tem uma vida que decorreu desta e daquela forma, que esteve naquela escola, que tem estes amigos, e isso é conhecido pelos docentes também. Ou seja, há uma relação de que aquela pessoa tem um contexto, tem um conjunto de coisas que gosta, tem um conjunto de coisas que não gosta, tem uma personalidade específica, e aquilo que acontece é que nós tentamos acomodar isso na implementação do curso. E, portanto, os estudantes também dão esse feedback de que o ambiente é altamente personalizado aos estudantes. Portanto, eles não se sentem só mais uma pessoa que está no Departamento de Ciências Médicas. Sentem-se diferentes e sentem que o modelo educativo é personalizado àquilo que eles são como pessoas. Acho que o terceiro aspecto que eu destacaria é o facto de os estudantes reportarem que é um curso em que não se sente que existam fronteiras. E isto tem várias texturas. Não tem fronteiras porque realizam, desde o primeiro ano, estágio, já residências clínicas com utentes nos centros de saúde e, portanto, vivenciam o ambiente clínico. Não tem fronteiras porque há uma exposição desde o primeiro ano ao contexto hospitalar e em que há várias visitas ao contexto hospitalar. Não, a universidade não tem fronteiras porque também lhes permite o contacto com instituições do terceiro setor, ou seja, por exemplo, Santas Casas da Misericórdia, com estabelecimentos prisionais, com estabelecimentos de apoio aos sem-abrigo, portanto, instituições que existem no sistema de saúde que apoiam o utente ainda que não façam parte do Serviço Nacional de Saúde. E isso fazemos através de visitas de campo e, portanto, saídas do contexto universitário, mas também porque trazemos a comunidade e o cidadão até à universidade. E isso é materializável, por exemplo, através do programa de doentes simulados que temos, em que pessoas reais mimetizam que são um doente e que colaboram no processo educativo. E, portanto, que fazem parte do processo educativo, a parte do estudante e a parte dos docentes. E isso é reconhecido pelos estudantes, de uma forma média, como sendo um aspecto diferenciador e também muito positivo, que é o facto de nós estarmos a promover que não estamos confinados ao curso de medicina, não estamos confinados ao Departamento de Ciências Médicas e que não estamos também confinados à Universidade de Aveiro. Ou seja, queremos, este é um aspecto que parece importante, que é o sem fronteiras, no bom sentido, ou seja, há aqui uma ligação plena com as instituições de saúde, com o sistema de saúde e com a comunidade. E isso é também um aspecto que nos deixa satisfeitos e que nós também quisemos veicular através da forma como desenhamos o curso. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do podcast Behind the Scenes, em que decidimos trazer-vos uma perspectiva um pouco diferente, não sobre a licenciatura em CBM, mas sim sobre o mestrado integrado em Medicina. Esperemos que tenham gostado e até uma próxima.